Bom dia, hoje é sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Eu sou Carlos Cabal, aqui ao meu lado Marcos Demarque, o nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo tranquilo, Caval. E estamos novamente aqui para um Oriz Podcast Macro, numa semana relativamente tranquila do ponto de vista dos mercados aqui no Brasil. E vamos até começar falando um pouco do que aconteceu lá fora, né? Um ano, 2025, começando aí com uma performance que vinha sendo mais negativa, né? Dos mercados lá fora, juros subindo, bolsas mais fracas, né? Essa semana, dois indicadores em particular acabaram tendo aí um efeito mais benéfico, né, para os mercados, né, Marcão? É, ah, eu diria que como você bem ressaltou, né, o que foi destaque aí até a semana anterior é uma alta constante, né, dos juros nos Estados Unidos, ali batendo 4,80, 4,80 e pouco na taxa de 10 anos, na taxa de 30, né, que a gente tinha comentado, quase chegou ali no 5, né, quase se estabilizou no 5, mas essa semana acabou tendo um recuo importante, né, a taxa de 10 anos ali agora está por volta de 4,60, em cima de alguns eventos, nesse sentido que você destacou, acho que a inflação, tivemos dois indicadores de inflação essa semana, referentes a dezembro nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor, que veio ligeiramente abaixo do esperado, pouca coisa, mas veio abaixo do esperado. Ali o núcleo, né, que a gente fica mais atento, acabou variando 0,23% no mês contra mês. Uma abertura relativamente benigna, de maneira geral, em comparação ao que a gente estava observando até 3, 4 meses atrás. Então, se a gente pegar aí dezembro e novembro, a gente já teve melhores notícias de inflação nos Estados Unidos. Destaco também, Caval, um indicador mais secundário, né, que é o índice de preços ao produtor, né, que também mede a inflação aí no início da cadeia produtiva, também veio pelo lado mais benigno. E também, né, aí já pensando mais no lado de impacto nos ativos que tendem a capturar mais a atividade econômica, a bolsa, né, no caso, tivemos o dado de varejo nos Estados Unidos de dezembro, que variou ali mais do que esperado, 0,7% no mês contra mês, o mercado esperava 0,4% para aquilo que a gente considera o núcleo, né, das vendas varejistas nos Estados Unidos, trazendo, né, ou seja, encerrando o quarto trimestre, e pelas minhas contas ali, a gente vai ter, o quarto tri foi um dos melhores trimestres em termos de consumo das famílias, desde a pandemia. Então a gente terminou, ou tem notícias aí de que a economia americana fechou o ano num bom ritmo de crescimento, especialmente pelo lado do consumidor. Então acho que isso é positivo. Se confirmado, acaba gerando aquele efeito estatístico, né, de patamar elevado para 2025, né? Então, enfim, é importante. O tal do carry-over, né? Você acaba tendo um bom carrego entrando no primeiro TRI de 2025. Aproveitar para dizer aí também que outra dinâmica que a gente está muito atento, né? A questão de confiança dos investidores, confiança dos consumidores. Tivemos um indicador de confiança do pequeno e médio empresário sendo divulgado essa semana. É um indicador que as pessoas acabam não dando muita atenção, não é um dos indicadores principais da economia americana, mas vale lembrar que na primeira administração Trump, quando ele ganhou a eleição, deu um salto significativo, né? Aquilo que a gente chama de os instintos animais, né, do capitalismo, né, e você deflagrou um movimento muito importante entre pequenos e médios empresários, muito em cima da pauta de desregulação, de queda de impostos, e a gente observou que em novembro e agora em dezembro, o indicador divulgado essa semana mostrou a maior alta do indicador da série histórica, que começou lá em 1976. Então, o que eu acho importante ler nas entrelinhas aqui é que você provavelmente vai ter aí, meio que garantido, entre aspas, aí, um bom desempenho da economia por um tempo a mais, né, nesse ciclo que já dura bastante tempo. Então, 6 meses, 9 meses, um ano,
meio que garantidos de uma expansão econômica bastante sólida dos Estados Unidos. Acho que é isso que fica para mim nesse momento. E aí acabamos tendo, né, com essa combinação de uma leitura de inflação um pouco mais baixa, dados de atividade mais robustos, uma reversão, né, em parte, né, daquele mau humor, né, o juro de 10 anos voltando aí ontem para níveis mais de 4,60 e as bolsas voltando a ganhar dinamismo, né, inclusive até vi agora há pouco continuavam em alta aí pelo Sim. menos no começo da manhã. E a grande expectativa, evidentemente, é para a segunda-feira, com a posse, né, do presidente Trump e muita especulação aí com relação a tarifas, né? E acho que vale mencionar o que você vinha falando agora de manhã com relação ao o que o futuro secretário do Tesouro falou sobre tarifas, né? Já começou aí nos últimos dias as audiências, né, que o Congresso faz para aprovação dos nomes indicados por Trump, né, para secretarias, né, para os cargos do executivo, e o Scott Bessent, que vai ser o secretário do Tesouro, ontem delineou mais ou menos aquilo que a gente já estava mais ou menos pegando pelo que tinha de declarações na imprensa, né, que as tarifas serão usadas para vários propósitos, tarifas sobre produtos importados, para propósito de aumento de receita, para propósito de tentar atacar comércio desleal, né, competição desleal, e também, né, como instrumento de barganha em negociações que visam outros aspectos aí da política, né. Mas o que eu acho mais interessante, Caval, ressaltar, né, acho que dado que isso ficou mais ou menos em linha com o que já vinha sendo sinalizado, é que tem saído aí em algumas matérias de jornais lá nos Estados Unidos de que existe uma consciência, né, por parte da administração Trump que as tarifas têm que ser implementadas de maneira cuidadosa para exatamente não afetar, né, esse bom humor, esse otimismo que já está sendo carregado aí desde a eleição. Então, isso obviamente ajudou, inclusive, aí a ter uma perspectiva de menos impacto inflacionário, que explica um pouco da queda dos juros nessa semana. Então, segunda-feira, Trump assumindo a presidência, tem já vários decretos na mesa dele que ele vai assinar, vamos ver o que vai acabar acontecendo. Obviamente teremos surpresas, mas acho que no final das contas o que o Trump sabe e o que precisa ser feito, né, e ele é muito sensível a mercado, é de que não dá para ir para cima do pote com todo o alvoroço aí. Uhum. Aguardamos então isso para segunda-feira. E nesse contexto em que vínhamos observando aí uma performance mais negativa dos mercados globais, no caso do Brasil, a gente teve, de certa forma, uma trégua em relação àquele quadro mais turbulento, né? Mês de dezembro muito negativo aí para os ativos brasileiros, alta muito forte do dólar, queda das bolsas, né? E mesmo nesse quadro em que vínhamos observando juros em alta lá fora, né, depois a melhora essa semana, houve uma performance relativamente boa, né, dos ativos emergentes. No nosso caso, né, em particular, chamou atenção a moeda, né, que se apreciou pelo menos até meados da atual semana, batendo ali nos R$ 6, né, ontem levemente abaixo disso, mas voltando depois a um patamar um pouco mais desvalorizado, né, como a gente está vendo hoje, né. O mês de janeiro, ele, ao contrário de dezembro, né, é normalmente associado a uma sazonalidade positiva do fluxo cambial, né. Dezembro concentra muito saídas de dólar, ajuste de balanços de empresas, de bancos, e janeiro normalmente é um mês mais benigno, né? Tivemos dados aí já divulgados pelo Banco Central do fluxo cambial, aquele que foi muito negativo em dezembro, né? Motivando aquela intervenção muito forte do Banco Central no mercado spot, até o dia 10. E apesar da calmaria toda no mercado de dólar,
não observamos uma melhora do fluxo, né, Marco? Já são quase 4 bilhões e 600 milhões de dólares de fluxo negativo, sendo que boa parte acabou acontecendo bastante concentrado ali nos 2, 3 primeiros dias úteis do ano de 25, né? E desde então, o que a gente observa é uma certa estabilidade, o fluxo não tem muita entrada, não tem muita saída, são coisas muito marginais, mas é como você disse, né? Se a gente olhar o que aconteceu nos últimos anos, esse fluxo de janeiro sempre acaba terminando positivo, e agora, né, a gente tem uma saída bastante considerável, embora tudo concentrado muito no começo do mês, né, Caval? Uhum. Então, com o ano passado já foi um ano mais desafiador, né, do ponto de vista do fluxo financeiro, e notadamente no mês de dezembro, né? E eu lembro bem que havia uma expectativa naquele momento, né, o dólar encerrando 2023 em torno de 4,90, né, que houvesse até espaço para apreciação, mas o mês de janeiro acabou não sendo, né, no caso de 2024, não aconteceu o fluxo cambial de entrada tão vigoroso como se imaginava, né? E esse ano, acho que serve aí de alerta o fato de que a gente começou o mês de janeiro até o dia 10, né, com impacto maior nos dias iniciais do ano, com um saldo negativo, né? Então, há ainda, né, outros capítulos a ocorrerem à frente, a safra agrícola, né, notadamente a partir de março, enfim, onde o fluxo comercial deve melhorar. Mas é ainda, né, um ponto de alerta e que para nós reforça a ideia de que o dólar não tende nesse ano a ir para baixo, muito para baixo de R$ 6, os riscos continuam indo na direção de mais desvalorização cambial. Bom, vamos olhar então, né, para concluir aqui, o que a gente aprendeu com relação à atividade econômica, né? Na semana passada tínhamos quase completado, né, os indicadores econômicos relativos a novembro, né? A gente não tem ainda os indicadores do IBGE referentes a dezembro, que ocorrerão mais à frente. Mas essa semana a gente teve o que é talvez o mais importante, né, que é a pesquisa mensal de serviços. Sim. Né? E como é que foi, Marcos? O número acabou decepcionando, uma queda mensal de 0,9% no mês contra mês, o mercado esperava uma queda ali de 0,5 ponto percentual. Mas interessante quando a gente faz a abertura, né, do que são os serviços prestados, né, tem os serviços prestados às famílias e os serviços prestados às empresas, né, e a gente nota ali que os serviços prestados às famílias teve um bom mês, né, uma boa alta, enquanto os serviços prestados às empresas é que tiveram uma queda, uma coisa muito pesada ali no setor aéreo, que tinha tido uma alta muito forte no mês anterior. O que eu acho interessante, assim, então a ideia de que a gente vai ter um bom trimestre de crescimento no quarto tri, quando a gente tiver todos os dados em mãos, provavelmente continua sendo verdade. Acho que isso não é a questão, né? Mas o que a gente está mais ansioso para entender e que a gente vai demorar um tempo para ter essa resposta é se a desaceleração que a gente viu na PIM, né, na pesquisa mensal de indústria, na pesquisa mensal de comércio, na pesquisa mensal de serviços, se isso significa algum cansaço da economia, algum impacto dos juros mais altos, do câmbio, alguma cautela por parte dos empresários. Eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de afirmação. Ao que tudo indica, a força que prevalece ainda é o desemprego baixo, massa salarial ajudando a economia, mas são coisas que a gente precisa apurar. Saem os dados de vendas de veículos, produção de veículos, já para dezembro, não para novembro, né? Foram um pouco mais fracos na margem. Então, caso da Anfávia, né? Então, assim, acho que interessante, olhando aí 1, 2 meses à frente, como é que a gente tentar apurar como é que começou esse ano. Como eu disse, acho que o cenário mais provável é de uma economia ainda bastante forte, resiliente, em cima de desemprego baixo, massa de salários, mas juros no atual patamar aí sejam bastante cautela, porque a gente sabe que isso vai refletir nas intenções de investimento, principalmente dos empresários, Caval.
E com essa divulgação da PMS, né, a XP, que tem aquele tracking do PIB do trimestre, acabou fechando, né, com esse indicador, né, o último do mês de novembro, com uma previsão de 0,5 de crescimento Isso. do PIB do quarto tri, que é um bom número, Sim. mas ele havia sido, né, inicialmente fixado, estava em torno de 0,7, né? Então a ideia é que na margem está havendo alguma decepção com relação ao comportamento do quarto tri, de novo ainda muito bom, ainda vamos ter um PIB crescendo aí na faixa de 3,5%, né? A dúvida é, estamos diante, né, de uma desaceleração mais contundente, terá sido o pico no quarto tri? Acho que ainda há motivos para imaginar que a atividade, mesmo mais esmorecida, não vá, né, apontar para um declínio mais abrupto no início do ano, enfim, aumento de salário mínimo, temos também expectativa aí de uma boa safra agrícola, renda no agro, inclusive nesse caso favorecido pelo dólar. Sim, sem dúvida. Então não há motivos ainda para imaginar que a desaceleração já contratada para 2025 vá ser mais abrupta. Sim. Por outro lado, isso dificulta, né, o trabalho da política monetária. E acho que esse é o desafio, né, Caval? Daqui alguns dias, né, no final do mês, teremos aí o Copom já se reunindo pela primeira vez ali sob o comando do oficial do Gabriel Galípolo, né, aonde o contexto todo ainda é de uma economia crescendo acima do seu potencial, inflação em alta, qualitativamente pior que nos meses anteriores, câmbio alto, reajustes de preços industriais prestes a acontecer, pelo que a gente tem apurado aí das notícias dos empresários. Então é um quadro extremamente desafiador para a política monetária, não para o ano, mas pensando já nos próximos anos, porque as expectativas estão desancoradas, né, nos horizontes mais distantes aí que a gente apura. Isso tem sido, né, uma constante, infelizmente, na pesquisa Focus, né, que passou inclusive a incluir o ano de 2028, né, de 25 a 28, e a expectativa de 28 ela também subiu, se não me engano. Acho que foi para acima de, estava 3,50, acho que foi 3,56, mas enfim, já não estava ancorado, e agora que começou a ser publicado oficialmente no relatório Focus, começou a subir, então estreou já com alta as expectativas de 2028 no relatório. Reforçando a ideia que nós temos aqui na URIS, que a variável de ajuste, né, desse grande desequilíbrio macroeconômico entre oferta e demanda deve ser a inflação, né? Esse ano com mais impacto aí da desvalorização cambial na inflação de bens, ainda com o mercado de trabalho muito aquecido, então nos parece inevitável, né, que a inflação esse ano vai ser substancialmente superior àquela de 2024. Provavelmente. Ficamos por aqui, muito obrigado a todas e todas, e voltamos aí na semana que vem. Eu, no caso, o Marcos vai estar de férias, para mais um podcast macro. Muito obrigado e um bom fim de semana. Bom final de semana a todos.